Hoje falaremos sobre funções, um assunto muito cobrado tanto em vestibulares quanto em concursos públicos. Para a gente falar sobre funções, nós antes vamos falar sobre um grande filósofo, que foi René Descartes. René Descartes trouxe para a gente, entre outras coisas, o plano cartesiano. Plano cartesiano, professor? Bom, imagine que você tem um par de eixos. Um eixo que a gente vai chamar de eixo X, que normalmente a gente coloca na posição horizontal, e um eixo que nós chamaremos de eixo Y, que normalmente colocamos na posição vertical. Eu digo normalmente porque isso não é regra, mas é um hábito que se tem em quase todas as publicações, tanto de livros, quanto de apostilas, quanto de provas de vestibulares, ok? Esse par de eixos, X e Y, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. E por isso que muita gente chama de plano cartesiano ou sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Você fala, nossa, Domingos, que nome mais cheio de pompa. Pois é, a palavra cartesiano origina-se lá do sobrenome René Descartes, ok? Mas e o restante? O que é um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas em última análise, um sistema de posicionamento. E o que nós vamos posicionar nesse caso? Nós vamos posicionar pontos nesse plano. Então imagine que você tem um plano, estamos trabalhando aqui no espaço bidimensional, você tem lá o eixo X e o eixo Y formando 90 graus, e nós vamos inserir pontos nesse sistema de coordenadas, ok? Nós podemos chamar o eixo X também de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas. E quando nós falamos dos dois juntos, nós vamos chamar de coordenadas. Imagine que você tem um ponto, e as coordenadas desse ponto são 2 e 5. Nós representamos essas coordenadas através de um par ordenado. Então imagine que você tem lá dois elementos, 2 e o 5, separados por vírgula, ok? E entre parênteses. Nós temos a representação de um par ordenado. Esse par ordenado pode ser colocado no sistema cartesiano. De que maneira? Você vai colocar ali, marcar o 2 no eixo X, vai marcar o 5 no eixo Y, vai ligar esses dois e vai marcar um ponto. Esse ponto é a representação do par 2, 5. Legal? Então, um sistema de coordenadas cartesianas ou ortogonais serve para isso, para nós posicionarmos os pontos. Agora, imagine que você tem vários pontos. Você tem o 2, 5, você tem o menos 3 e 7, tem uma série de pontos. Quando nós temos um conjunto de pontos, nós podemos montar o que a gente chama de produto cartesiano. Produto cartesiano? Imagine o seguinte, imagine que você tem dois conjuntos numéricos. Um conjunto A formado por 1, 2 e 3 e um conjunto B formado por 4 e 5. E nós vamos pegar esses dois conjuntos A e B e nós vamos montar um novo conjunto formado por pares ordenados. Você vai falar, mas e que critério eu vou usar, professor? É o seguinte, você vai pegar os elementos do conjunto A, 1, 2 e 3, e vai dizer que eles são os valores de x. E os elementos do conjunto B, 4 e 5, e você vai utilizar como valores de y. Então, um produto cartesiano nada mais é do que um conjunto de pares ordenados, onde os primeiros elementos desses pares serão os valores de x, que vem do conjunto A, ok? E os segundos elementos desses pares serão os valores de y, que vem do conjunto B. Então, me ajude a montar esse conjunto que a gente chama de produto cartesiano. Então, primeiro, como é que é a representação? A gente lê A por B, mas a gente escreve A como se fosse uma multiplicação x, B. Então, A por B é igual. O que eu posso montar? 1 do conjunto A com 4 do conjunto B. Primeiro par, 1, 4. O que mais você pode montar? Você pode montar 1 com 5. E depois, o que mais? 2, 4, 2, 5. E por último, você pode pegar o 3 e montar um par com o 4 e um par com o 5. Quantos pares ordenados nós encontramos? 6 pares. Agora pense, o conjunto A tem quantos elementos? 3. O conjunto B tem 2. Multiplique. 3 vezes 2 dá a quantidade de pares ordenados. Certo, gente? Esse produto cartesiano vai nos levar a uma outra situação, que é a situação das funções. Porque para a gente posicionar uma função, nós podemos posicionar essa função no plano cartesiano. E aí a gente pode trabalhar com retas, pode trabalhar com parábolas e outras curvas quaisquer. Legal? Essa é a ideia da aula de hoje.